Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Poder dos Números. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a numerologia cabalística, mais especificamente sobre a Cabala. Mas antes eu peço para você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo, ok? Volto já já. A numerologia cabalística tem sua origem na Cabala, e para se ter uma completa compreensão da mesma, o entendimento de suas raízes é muito importante. A Cabala tem várias interpretações diferentes, por ser muito antiga, era transmitida e disseminada oralmente, e seu significado varia de acordo com o local que foi encontrada, porém, em sua essência íntima, todos os significados vão ser interpretados como conhecimento recebido ou passado oralmente. Por ser uma tradição antiga, alguns pesquisadores do caso defendem a tese de que os ensinamentos foram transmitidos pelos Elohims, anjos ou deuses criadores, aos homens desde o seu surgimento na Terra. Se consultarmos a Bíblia, veremos logo no início que o próprio Deus mudou os nomes de algumas pessoas. Veja em Gênesis 17:5, e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus fez o mesmo com Saraí, que é a esposa de Abraão. Veja em Gênesis 17:15. Disse Deus mais a Abraão: Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome. Somando o nome Abrão, temos a soma total 7, que é uma vibração ligada à espiritualidade, moral íntegra, propósitos firmes, ideias rígidas, porém é também o número da pobreza. Querendo Deus gerar a partir de Abraão uma multidão de nações, como está relatado em Gênesis capítulo 17, era preciso uma vibração forte como a vibração 8, que foi obtida pelo acréscimo da letra A, no nome de Abrão. A nova vibração 8 está ligada à riqueza material e ao poder, uma vibração perfeita para um grande patriarca. No caso de Saraí, que tinha inicialmente a vibração 8 e passou a ter uma vibração 7 através da retirada da letra I de seu nome, passando então a se chamar Sara. Deus fez essa mudança para que ela deixasse de ter a vibração do poder, que é o 8, passando então a ter vibração da religiosidade, que é o 7. Ainda em Gênesis, no capítulo 32, versículos 24 a 29, Jacob ou Jacó, que era neto de Abraão, teve uma disputa com o varão, e vendo o varão que não prevalecia contra ele, deslocou a juntura da coxa de Jacob. Após isso, Jacó pediu para que o varão o abençoasse, e o varão perguntou-lhe o seu nome, e ele respondeu, Jacó. Então o varão lhe disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ainda em Gênesis, Deus aparecera a Jacó e lhe confirma a mudança de nome. Veja em Gênesis 35:10. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. A análise do nome de Jacó é muito interessante, pois mostra outra mudança de nome feita por Deus. Jacob, como era escrito seu nome, tinha uma vibração 5, que é o número dos espertos, astutos, brilhantes e dos atraentes fisicamente. Porém, também é o número dos inquietos, impacientes, que gostam de viver diversas experiências e sensações. Adoram mudanças, viagens, movimentações, vida agitada, o que os leva a ter muita dificuldade em assumir responsabilidades. Vendo Deus que Jacob não tinha uma vibração compatível com seus propósitos, ele então muda seu nome para Israel, e a vibração passa a ser uma vibração 6, o número do amor, da família, do lar, da irmandade, da união, da generosidade, da harmonia e do equilíbrio. Israel veio ser pai de 12 filhos, que são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, esses filhos de Leia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bilá, Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Leia, formando seus 12 filhos as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, veremos que algumas mudanças também foram feitas por Jesus com alguns de seus apóstolos, e ele sabia que precisava ter vibrações perfeitas para compor sua lista de apóstolos e algumas mudanças se fizeram necessárias. João e André, irmão de Pedro, tinham vibração 1, um número da liderança, iniciativa e coragem. Não havia nenhum apóstolo com a vibração 2, mas Jesus tinha 2 apóstolos com a vibração 3,
Felipe Lebeu. Jesus então muda o nome de Lebeu para Tadeu, mudando sua vibração de 3 para a vibração 2. Agora Jesus tinha Tadeu com a vibração 2, um número da união, compreensão e solidariedade, e tinha Felipe com a vibração 3, um número dos criativos, comunicativos e sociáveis. Em seguida veio Tomé com a vibração 4, um número dos realistas, equilibrados, conservadores e incrédulos. Nesse ponto, devemos salientar que houve 2 momentos da vida de Tomé, o antes e o depois da ressurreição. Tomé soma uma vibração 22, que normalmente não é reduzida a 4, mas em seu caso era notória a sua visão realista e incrédula, típicos em uma vibração 4. Após ver para crer e confirmar a ressurreição de Jesus, Tomé passa a ser o discípulo mais fiel e crente de todos os outros, o que mostra que ele passou a ter a vibração 22, que é o número dos idealistas, eficientes, otimistas e com pouco apego às coisas materiais, sendo um ser mais voltado ao lado espiritual. Com a vibração 5, o número dos inteligentes, espertos, comunicativos, agitados, curiosos e que gostam de experimentar todos os tipos de sensações. Com a vibração 5, o número dos inteligentes, espertos, comunicativos, agitados, curiosos e que gostam de experimentar todos os tipos de sensações, temos os discípulos Mateus e Bartolomeu. Com a vibração 6, não houve nenhum discípulo, pois o número 6, além de ser ligado ao amor, à família e ao lar, é também uma vibração das pessoas equilibradas, caseiras, tranquilas, que possuem tendência à sedução, discórdia, incerteza e por vezes é confuso. Essa vibração é totalmente contrária aos propósitos de Jesus, e por isso ele não a incluiu em nenhum de seus apóstolos. 2 discípulos tiveram a vibração 7, que é o número dos sábios, estudiosos e intuitivos. Foram 2 apóstolos com o mesmo nome, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Com a vibração 8, o número do poder e êxito material, veio um dos discípulos com o nome de Simão, o pescador. Simão passou a ser chamado de Pedro, que veio a ser o primeiro papa da nova religião, sendo o mais importante dos discípulos. Judas Iscariotes é o discípulo com a vibração 9, número do altruísmo, generosidade e compaixão. A história conta que Judas foi o traidor de Jesus, motivo que o levou a enforcar-se. Porém, o evangelho de Judas, que não foi inserido nas escrituras sagradas, conta que Judas fez o desejo de Jesus, que o pediu para denunciá-los aos romanos. Com a vibração 11, o número dos idealistas, intuitivos e místicos, veio um discípulo Simão, o cananita. Este foi apelidado por Jesus de Ozelote, passando então até a vibração 11. Conforme já mencionei anteriormente, Tomé tinha a vibração 4 antes da ressurreição e passou a ter a vibração 22 após a ressurreição de Jesus. Essa mudança de nome é conhecida desde os tempos mais remotos e é realizada para que a vibração do nome daquela pessoa mude para outra vibração, que seja totalmente compatível com seu propósito de vida. Vimos anteriormente, e você pode observar com clareza que Jesus usou a vibração numérica de cada nome para compor sua lista de discípulos, que após as mudanças ficaram assim. Com a vibração 1, João e André. Vibração 2, Tadeu, que antes era Lebeu. Com a vibração 3, Felipe. Com a vibração 4, Tomé, que também é 22. Com a vibração 5, Bartolomeu e Mateus. Vibração 6, Jesus não quis ter discípulos com este número. Com a vibração 7, Tiago, filho de Zebedeu e o filho de Alfeu. Com a vibração 8, Pedro, que antes era Simão, o pescador. Com a vibração 9, Judas Iscariotes. Vibração 11, Ozelote, que antes era Simão, o cananita. E vibração 22, Tomé, que também é um 4. Após essa análise profunda usada por Jesus para obter êxito em seus propósitos, chegamos a outro nome que não foi citado acima, mas que possui um alto grau de importância na vida de Jesus, que foi Paulo. Saulo, como era seu verdadeiro nome, tinha a vibração 2, um número da união, compreensão e solidariedade, mas também atraía problemas, inimizades, repressões e infelicidade. Como era juiz, Saulo não aceitava que ninguém pregasse uma religião diferente do judaísmo. Assim perseguia os seguidores de Jesus e todos os que seguissem as religiões tidas como pagãs. Em Atos capítulo 9, vemos como Saulo teve um encontro com Jesus, vindo a converter-se logo após esse encontro na estrada para Damasco, deixando então de ser um perseguidor dos seguidores de Jesus e passando a ser um deles. Com a nova vibração, ele deixou de ser aquele ser de coração frio, inquebrantável e insensível.
gerado pela vibração 2 do nome Saulo, e passou a ter vibração do nome Paulo, que é a vibração 7, o número da sabedoria, espiritualidade, intuição, justiça, humanitarismo e o mais importante, era crente e fiel. A Cabala foi encontrada nas diversas culturas antigas, desde os sumérios, assírios, egípcios, hebreus, estando até hoje sendo largamente utilizada pela cultura judaica, e não é à toa que o povo judeu é o povo mais bem-sucedido da Terra.